Conta-se que, em 1666, quando tinha 23 anos, Isaac Newton, um solitário matemático e físico inglês, viu uma maçã cair de uma macieira. Evidentemente, como inúmeras pessoas, ele já vira isso acontecer, mas, dessa vez, o fato deixou o cientista inglês tão intrigado que ali mesmo ele formulou a seguinte questão: por que os corpos caem? Raciocinando sobre esse problema, Newton chegou à conclusão de que os corpos caem porque são atraídos por uma força, que ele determinou força da gravidade. Isto é, a Terra atrai todos os corpos que se encontram próximo a ela. Essa mesma força que atrai os corpos atrai também a Lua, mantendo-a presa em órbita em torno da Terra. Essa força de atração impede que a Lua escape da órbita da Terra e se desloque pelo espaço. O Sol, por sua vez, atrai a Terra e os outros planetas, impedindo que saiam de suas órbitas. Sem essa força de atração, o sistema solar não existiria. A partir dessas observações, e depois de muitos cálculos, Newton chegou à seguinte lei, denominada Lei da Gravitação Universal. É isso aí, pessoal. Capítulo 6, a gravitação universal. Gravidade, uma força à distância. Atração gravitacional. Nessa parte aqui do nosso livro, nós vamos ter da seguinte maneira: um novo entendimento para a queda dos corpos se fazia necessário. Investigando essa questão, Newton chegou à ideia de que os corpos caem porque são atraídos por uma força que nosso planeta exerce neles, em direção à Terra. A essa força, ele deu o nome de força gravitacional ou força da gravidade, que quer dizer a força que a Terra exerce, atraindo em direção ao seu centro os corpos que estão na sua proximidade, e a mesma força exercida pelos corpos em relação à Terra. E os corpos exercem uma força também, uns em relação aos outros. Tudo que tem massa exerce força gravitacional. Isso quer dizer o quê, pessoal? Todos os corpos se atraem mutuamente na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Newton ele insinua que, quanto maior a distância entre os corpos, menor a força de atração entre eles. Essa redução na intensidade da força depende do quadrado da distância. Isso quer dizer que, se a distância entre dois corpos se torna 2 vezes maior, a força de atração gravitacional entre eles se tornará 4 vezes menor. Newton associou muito a queda da maçã com o sistema solar. Por que todos os astros giram ao redor do Sol? Por que existe uma órbita? O que é a órbita? É a trajetória dos corpos celestes. Por que então eles não caem? Porque o Sol, a estrela maior, puxa os corpos menores para o seu centro, tá bom? Fazendo com que haja um equilíbrio. A lei da gravitação, ela também vai interferir diretamente no universo. Por isso que ela ficou conhecida como gravitação universal.
justamente por conta dos astros que estão no nosso universo. A gravidade, ela também está relacionada à força-peso. A força-peso, ela vai estar relacionada à massa. Como assim? A massa é a medida da quantidade de matéria de um corpo. Essa medida não depende da localização do corpo, esteja na Terra, na Lua ou em qualquer outro lugar do universo. A massa de um corpo será sempre a mesma. Já o peso depende da posição da massa e também da massa e da disposição do corpo que o atrai. A massa está relacionada à matéria. O peso está relacionado à gravidade. Pela lei da gravitação universal, a Terra atrai os corpos com uma força dirigida para o seu centro. E quanto maior a distância entre a Terra e o corpo, menor a atração será sobre ele. Para estudar isso, nós teremos alguns exemplos, tá? Como que esse exemplo ele vai ser imposto? Como que ele vai ser entendido? Para se medir a força-peso, é necessária uma fórmula bem desenvolvida por Isaac Newton, que é peso é igual a massa vezes gravidade. E a unidade de medida? A unidade de medida vai corresponder a Newton, N, porque foi ele que estudou, tá bom? O valor da aceleração gravitacional G em um ponto da superfície de um corpo celeste depende da massa desse corpo e da distância do ponto ao centro do corpo celeste. Ou seja, pessoal, é necessário que se calcule. Olha esse exemplo do nosso livro. Supondo que a massa de um astronauta seja 85 quilogramas. 85 quilogramas é a massa. E ele quer saber o peso dessa massa na Terra e na Lua. Observe bem que na Terra ele te dá uma gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso também pode trazer como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que 10, então? Porque 10 foi arredondado. Na Lua, a gravidade corresponde a 1,7 metros por segundo ao quadrado, mas em outras literaturas traz como 1,67. E aí? Arredondado. Tudo bem? Na letra A, mostra a resolução aí. 85 vezes 10. Peso corresponde, então, a 850 Newton. Porque foi Newton que estudou a relação da massa e da gravidade correspondendo ao peso. Na letra B, 85 vezes 1,7 corresponde à força-peso igual a 145 Newton. Tudo certo? Vamos, então, resolver alguns exercícios.